adentrou aqui esta manhã, você não veio aqui por acaso, você não veio aqui porque alguém te chamou. O nosso Deus, Ele é um Deus que em tudo Ele tem um propósito. Tudo Ele tem um propósito. Tudo. As coisas mais simples, há sempre um propósito. E se você adentrou aqui esta manhã, saiba que não é por acaso. Deus te trouxe aqui para fazer alguma coisa na sua vida. Deus te trouxe aqui para trazer uma palavra ao seu coração. Você só precisa ser receptível. Você só precisa abrir o seu coração e deixar Deus fazer o que Ele quiser fazer na sua vida. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 27. Glória a Deus. Estamos nesse fim de semana comemorando a Páscoa. Uma comemoração maravilhosa. Uma comemoração tremenda. Uma comemoração que mudou a história humana. E as pessoas querem reduzir tudo isso a um conto de fadas, né? Porque um coelho e um ovo de Páscoa é simplesmente um conto de fadas. É esse o intuito do inimigo: transformar as coisas tremendas que Deus faz em fantasias e dizer que Deus não existe, que Deus é uma fantasia daqueles que têm fraqueza de mente e que não conseguem viver a vida sem uma fé em algo maior. E a realidade é que Deus existe e que se Deus não existisse, nenhum de nós estaríamos aqui, porque Ele é quem dá a vida. E esse Deus fez o homem para ser seu amigo, para ser seu filho, para estar próximo dele. E o inimigo enganou o ser humano ali naquele jardim, no início de tudo, e através desse engano o pecado entrou para dentro de nós e nos transformou em pecadores desde o nascimento. Até uma criança que ela está no ventre de sua mãe, ela por natureza já é pecador. A criança, por mais bela que ela seja, por mais doce, ela é pecadora, porque a maldade não precisa ser ensinada. A nossa natureza, ela por si só floresce o mal. Mas o Senhor Jesus veio para mudar essa história. Eu quero convidar você, a partir desses momentos, usar a imaginação. Deus nos deu o dom de imaginar e ver cenas na mente. E eu quero que você use esse dom nesta manhã, através de cada palavra que for lida aqui, imaginando essas cenas, porque Deus está falando conosco, amém? Aleluia. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45, que diz assim: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto disseram: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram:
verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém? Eu estou em uma fase da minha vida em que eu medito muito nesses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando eu estava lendo esta passagem, essa frase brilhou na minha mente. E eu senti de Deus que era essa a palavra que Deus queria trazer para nós hoje. A declaração desse romano, ele nem fazia parte do povo hebreu, ele nem fazia parte da história do povo de Deus. E vendo ele tudo o que aconteceu ao seu redor, olhando para aquele corpo pendurado na cruz, ele declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E o Senhor ministrou ao meu coração uma palavra preciosa sobre o Filho de Deus. Esse Filho de Deus, ele estava no céu com o Pai, vestido de glória. Irmão, se o mundo é lindo, você que não viajou, né, igual nós que não tem muito dinheiro, você que não viajou para conhecer o mundo e os lugares mais belos da terra, mas através de uma tecnologia chamada internet a gente pode ver em 3D, né? A gente pode ter uma visão muito próxima da realidade sobre as belezas que existem na terra. Há lugares tão lindos que só de você olhar você se sente num paraíso. O céu é 1000 vezes mais belo, 1000 vezes melhor do que isso. E Jesus, ele existe no meio dessa glória, no meio dessa beleza. E vendo a humanidade caída, vendo que o ser humano pecou, houve uma decisão entre o Pai, o Filho e o Espírito. E essa decisão foi de que alguém tinha que vir salvar você. Eu quero que você receba essa mensagem como que para você, não para o mundo, porque o mundo está lá fora, mas você está aqui agora. Então esta palavra receba como que para você. Eles decidiram: alguém tem que ir salvar ela, alguém tem que ir salvar ele, alguém tem que ir salvar os portugueses, alguém tem que ir salvar o Brasil, alguém tem que ir. E eu imagino essa conversa entre eles três, e eles dizem entre si, isso eu falando, irmãos, não está na escritura, isso é eu usando a minha imaginação. Eles pensando: mas o que eles podem dar em troca se a gente fizer um sacrifício desse? Um sacrifício muito grande. Nós descer dessa glória, ir para aquela terra de pecado, onde há dor, onde há morte, onde há tristeza, onde há trevas. Passar por uma angústia tão grande. O que eles poderiam nos dar para valer a pena esse sacrifício? O que o homem pode dar a Deus? Se Deus é o dono da vida, se Deus é quem criou todas as coisas, o que nós podemos dar em troca da nossa salvação? Nada. Não existe algo que nós possamos dar, não existe algo que nós possamos fazer para recompensar Jesus por isso. Não existe uma moeda que eu possa pagar. Não, Jesus, eu vou te pagar com $1 milhão pela salvação da minha alma se você vir morrer no meu lugar. Não há. Mas o que a palavra de Deus diz? Porque Deus amou o mundo. Deus amou. Você compreende isso? Deus amou. Isso é difícil para nós seres humanos compreender, porque a gente é habituado a tudo que a gente vai fazer. Antes de você fazer, você já pensa no que você vai receber através daquilo. Eu vou trabalhar porque eu quero receber X, eu vou fazer um sacrifício porque eu quero receber 3 vezes mais. Eu vou à igreja porque eu quero ser abençoado. E tudo o que a gente faz, a gente quer receber algo em troca. Mas Deus decidiu enviar o seu Filho por amor. Deus nos amou. Que você possa refletir sobre o amor que levou Jesus deixar a sua glória, deixar o seu corpo transformado e se humilhar
a ser um homem que tem necessidades naturais, como todos nós, necessidade de comer para sobreviver, necessidade de ir à casa de banho, necessidade de tomar um banho, necessidade de dormir, dores, cansaço, fadiga. Irmãos, ele não tinha que fazer isso. Ele não tinha obrigação de fazer isso. Ele poderia simplesmente deixar a humanidade se acabar e fazer um novo povo se ele quisesse. Assim como Deus um dia falou para Moisés: eu vou destruir esse povo e de ti farei uma nova nação. Deus poderia ter feito isso. Vamos deixar Adão e Eva morrer? Vamos deixar eles se acabarem por isso mesmo? Eu faço outro mundo, eu faço outra raça. Ele é Deus, Ele tem todo o poder. Mas quando você tem um filho, meus irmãos, você que não é pai ainda, você que não é mãe ainda, você ainda não compreende isso. Mas um dia você vai compreender, se Deus quiser, amém? Oh, meu Deus, quando você é pai, quando você é mãe, que você enxerga essa pessoa do seu lado, que é o seu sangue, que saiu de você, que é a sua descendência, que é a sua herança. Quando você contempla o rosto do seu filho, eu te pergunto: que sacrifício você não é capaz de fazer por ele? Eu acredito que um pai e uma mãe que ama o seu filho com um amor saudável, ele é capaz de dar sua vida por ele. Quantas pessoas no Brasil passam por situações escassas e tira da sua boca para dar para o seu filho, deixa de comer para o filho comer. E eu acredito que é assim em tantos e tantos lugares onde há miséria, que os pais entregam para o filho algo que seria de extrema importância para a sobrevivência dele próprio, mas ele diz: não, meu filho é que interessa, não, o meu filho é que importa, não, deixa para o meu filho, não tem problema, deixa para lá. Irmãos, se nós que somos maus, porque a nossa natureza é má, como eu já disse, nós amamos os nossos filhos, imagine o seu Pai Celestial, aquele que te conhecia no ventre da sua mãe, quando ninguém vê. A criança está ali no oculto, nossos olhos não é capaz de ver, nós não sabemos como ele ou ela é até o nascimento, mas Deus não. A palavra diz que desde o ventre da tua mãe eu te conhecia. E a palavra diz que foi ele quem teceu os nossos órgãos, foi ele quem fez o nosso intelecto, foi ele quem nos criou e formou, e desde o ventre ele já te conhecia. Então imagine o amor desse Deus que te fez, imagine o amor desse Deus que te criou. É um amor tão grande que a nossa mentalidade carnal não é capaz de compreender, mas a palavra diz que ele nos amou. E não foi simplesmente um amor de boca para fora, ele nos amou de tal maneira que deu o seu filho. E Jesus, esse exemplo de Deus, Jesus, essa imagem de Deus, ele concordou. Eu imagino que Jesus poderia ter dito: eu não vou, vocês vão ficar aqui no céu, ok, agora eu é que vou ter que entrar na matéria humana, eu é que vou ter que pisar naquele solo de pedras que machucam os pés, eu que vou ter que sentir a dor aqui na minha pele, é o meu sangue que vai escorrer, eu não vou pagar esse preço. Foi eles que quiseram pecar, o Senhor não falou para eles não pecarem, eles escolheram o caminho do pecado, eu não vou. Imagine, se fosse eu ou se fosse você, e quando você começasse a imaginar o preço que você ia ter que pagar, será que a minha resposta não seria essa? Será que a sua resposta não seria essa? Eu não vou pagar esse preço, eu não estou disposto a sofrer dessa maneira. Mas o Pai e o Filho são um.
E o amor que move o coração do Pai está no coração do Filho, porque eles são iguais, porque eles são imagem e semelhança, porque o que queima no coração de Deus queima no coração do Filho, aleluias. E ele veio, ele foi obediente, ele desceu do céu, ele se despiu da sua glória. E ele nasceu como um bebê, ele nasceu como um menino, pobre, sem luxos, sem grandes coisas. E ele cresceu, passou todo o processo que nós passamos. E quando chegou na sua fase adulta, ele iniciou o seu ministério. A palavra diz que Jesus sempre soube do preço que ele ia pagar. Ele já nasceu sabendo o que ele veio fazer. E o Senhor Jesus nos ensinou o caminho que o Pai quer que nós sigamos. Ele falou: não é suficiente eu falar, não é suficiente eu mostrar, não é suficiente eu desenhar, não é suficiente eu fazer um filme de como se vive. Eu preciso viver para que eles aprendam de mim. Aleluia. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o Senhor Jesus é maravilhoso, é tremendo. Não há palavras para descrever o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, certa vez, foram ao encontro dele muitos religiosos da época com uma mulher que foi apanhada em adultério. Em flagrante adultério, esta mulher era digna de condenação. E eles lançam aquela mulher diante de Jesus e diz para ele: olha, a lei de Moisés diz que por esta mulher ter adulterado, ela é merecedora de morte por apedrejamento. Era a lei, era o correto a ser feito. E Jesus ali, ele revela o seu caráter de amor e de compaixão. Eu creio que Jesus conhecia o coração daquela mulher. As pessoas ao seu redor simplesmente viram o adultério dela. E é muitas vezes assim que nós vemos com os nossos olhos humanos. Eu só vejo o seu pecado. Eu tenho uma facilidade muito boa para ver o que de errado você faz, o que de errado você diz, o caminho errado que você tomou, mas eu não vejo o seu coração. E Jesus conhecia o coração daquela mulher. Ele sabia o que levou aquela mulher a essa decisão errada. Ele sabia as necessidades da alma desta mulher. A visão do Senhor, ela vai sempre além dos nossos olhos. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E Jesus ignorando aqueles homens e eles insistindo: mestre, mestre, pensando eles que iriam enganar Jesus de alguma forma, fazer Jesus errar de alguma forma. O que o Senhor diz? O Senhor Jesus olha para aqueles homens e olha para aquela mulher. E a resposta dele é espetacular. Ele simplesmente diz: aquele que não tem nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Aleluias. Irmãos, não existe um pecador que peca tanto que não é merecedor da salvação e do perdão de Jesus. Não existe, não existe, não existe. Quando aqueles homens começaram a olhar para a sua própria vida: peraí, nenhum pecado. Eu acho que essa manhã eu fiz algo errado, eu acho que ontem, mês passado, não vai dar. E a palavra diz que desde os mais velhos até os mais novos começaram a lançar as pedras no chão e ir embora. E ficou só aquela mulher e o mestre. E Jesus olha para aquela mulher ali humilhada e diz para ela: onde estão os teus acusadores? E ela diz: Senhor, todos foram embora. E o que ele disse? Vá e não peques mais.
Se Jesus quisesse condenar aquela mulher, ele poderia, porque ele sim não tinha nenhum pecado. Ele era o santo daquela história. Se ele quisesse ali apedrejá-la, só ele poderia. Mas o que ele decide fazer? Vá e não peques mais. Eu acredito que para aquela mulher é como se ela tivesse nascido de novo. Sabe aquela sensação, quando você tem uma sensação, nossa, eu recebi uma segunda chance. Deus me deu uma segunda chance. Deus está te dando uma segunda chance hoje. Deus está te dando uma segunda chance agora. Nesse dia Ele está te dando uma segunda chance. Irmãos, o Senhor Jesus fez o papel dele. Ele revelou o caráter de Deus. O caráter de Deus, a essência de Deus é amor. Amor. Por que o Senhor Jesus foi tão violento contra a religiosidade? Porque a religiosidade sem o amor traz condenação. A religiosidade sem o amor, ela traz peso. A religiosidade sem o amor afasta o ser humano de Deus. E esse não é o desejo de Deus, esse não é o desejo do coração do Pai. O coração de Deus arde por pecadores arrependidos. O coração de Deus queima por pecadores que se arrependem e vêm até Ele. Aleluias. E quando o Senhor Jesus estava ali naquela cruz, Ele deu o seu último suspiro e entregou o seu espírito. Aquele romano, aquele centurião romano declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Só que Jesus, irmãos, Ele ressuscitou no terceiro dia. Como Ele disse que assim seria, assim foi. No terceiro dia, aquelas mulheres chegaram ao túmulo e não viram o Mestre, porque Ele haveria de ressuscitar. Ele ressuscitou e Ele deixou uma missão para os seus discípulos. E Ele subiu ao céu. Ele está lá hoje, Ele está lá agora, Ele está lá neste momento, contemplando a minha vida, contemplando a sua vida, vendo o que você está pensando agora, vendo o que está no seu coração nesse momento. Eu acredito que o Senhor Jesus olha do céu e Ele fala: aquele dali é sincero, aquele dali é verdadeiro, esse não, esse ainda está precisando converter um bocadinho, esse ainda precisa ser um pouco quebrantado, mas aquele ali tem fome, Pai, aquele dali tem sede de mim. E através do Espírito Santo que está aqui, Ele alcança os nossos corações. E a palavra do Senhor Jesus diz, agora você abre a sua Bíblia em João, glória a Deus. Em João capítulo 1, glória ao nome do Senhor dos Exércitos. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, o versículo 12. O Senhor Jesus foi ao céu, mandou o seu Espírito, e Ele declarou que todo aquele que crê, ele recebe o poder. Ele recebe o poder de ser feito filho de Deus. Aqueles que nascem não mais da matéria humana, mas do Espírito. Aqueles que nascem de novo, assim como Ele ensinou a Nicodemos. Todo aquele que crê no Filho de Deus, crê que Ele ressuscitou de dentre os mortos, ele recebe o poder de ser feito filho de Deus. E essa é a palavra que Deus falou no meu coração. Eu quero, Deus falando comigo e Deus falando contigo agora. Eu quero que você seja meu filho.
que você seja minha filha. Irmãos, isso é muito forte, isso é muito tremendo, isso é muito poderoso. Ser filho de Deus, ser filho de Deus, assim como Cristo é filho de Deus, Ele quer que sejamos filhos do Pai. Por isso, se você exercitar a sua fé, a sua capacidade de crer que Ele veio, que esse homem que estava na cruz, a qual esse centurião disse, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Se você crê, se você é capaz de crer nisso, que no terceiro dia Ele não ficou naquele túmulo, mas que Ele está vivo agora, e que Ele te vê, e que Ele te ouve, que Ele te ama, e que Ele vai voltar um dia, você tem direito de ser filho de Deus. Você recebe o poder de ser feito filho de Deus. E ser filho de Deus, irmãos, é lindo. Ser filho de Deus é maravilhoso. Ser filho de Deus é viver vida plena. Ser filho de Deus é viver vida abundante. Ser filho de Deus é viver vida completa. Ser filho de Deus é saber o sentido da sua existência. Ser filho de Deus é saber o porquê que você foi criado. Você acha muitas vezes que o seu nascimento foi coisa do acaso, ou que o seu nascimento foi porque a sua mãe esqueceu de tomar o anticoncepcional, ou o seu pai pulou a cerca, ou sei lá o que foi, da maneira que você foi gerado. É muito mais, meus irmãos, é muito mais. Não existe um ser humano na face da terra que venha a existir se Deus não permitiu que ele viesse, porque Ele é o dono da vida. E independente de como nós viemos ao mundo, Ele quer que sejamos filhos dEle. Porque em primeiro lugar, a sua história não começa no dia que você foi gerado. Às vezes a gente pensa, eu pensava que a minha história começava no dia que eu fui gerada. Mas a minha história não foi começada ali. A minha história começou lá. Na mente de Deus. Na boca de Deus. Quando Ele decidiu me trazer à existência. A sua existência começou lá. E eu quero te dizer que se você não morreu de Covid, que se você não morreu de um infarto ainda, que se você não morreu atropelado, que se você não morreu ainda de qualquer coisa que tem matado e ceifado tantos e tantos, crianças, jovens, velhos, tantos têm sido ceifados, se você ainda não foi, é porque Deus tem um propósito ainda. Enquanto você respirar, enquanto o ar estiver saindo dos seus pulmões, Deus tem um propósito na sua vida ainda. Por isso que nós possamos trazer isso para dentro de nós, Senhor. Eu quero ser sua filha, eu quero ser seu filho, eu quero ser filho de Deus. Eu quero viver como filho de Deus. Porque eu falar que eu sou filha de Deus, você falar que você é filho de Deus é muito fácil. Mas Jesus aqui, Ele não disse nada. Ele estava ali morto. Ele já não tinha mais nem fôlego. E alguém disse, esse era filho de Deus. Será que existe alguém na sua família? Será que existe alguém no seu trabalho? Será que existe alguém aqui nessa igreja? Ou será que existe alguém nas ruas que olha para você e fala, esse é filho de Deus? Essa é filha de Deus? Essa criança é diferente. Tem algo de diferente nesse jovem. Tem algo de diferente nessa pessoa. Ele não é normal. Ele não é normal. Será que alguém pode dizer de mim, essa é filha de Deus? Porque o importante não é eu declarar. A prova real de que eu sou filha de Deus é alguém reconhecer isso. É alguém reconhecer isso. E quando nós desempenharmos o verdadeiro papel de filho de Deus, como o pastor teve a oportunidade aqui ontem, estava falando, irmãos, tem que acontecer alguma coisa diferente. Tem que haver um terremoto, não fisicamente. Tem que haver
haver algo novo. Tem que haver algo diferente no meio do povo de Deus. Tem que haver diferença na vida do povo de Deus. Tem que haver diferença naquele que se diz filho de Deus. Porque se o mundo não vê que nós somos filhos de Deus, que esperança tem para eles? Que esperança tem para eles? Jesus não está mais aqui em carne e osso, mas você está. Ele não está aqui mais como homem natural, mas eu estou. E agora, para encerrar, eu queria que você abrisse em Romanos, capítulo 8. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, o versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, ser filho de Deus não é você vir numa igreja e confessar uma religião. Ser filho de Deus não é você sentar numa cadeira e fazer uma reza. Ser filho de Deus não é você falar que você é evangélico, ou que você é católico, ou que você é seja lá o que for. A palavra nos diz o que é ser filho de Deus. Os filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Não é aquele que é guiado pela sua mentalidade egoísta. Não é aquele que é guiado pelos seus traumas do passado. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. E para você ser guiado por esse Espírito, você só precisa fazer uma coisa. Uma coisa. Morrer. Não tem outro caminho. Para essa natureza pecadora, não tem outro caminho, não tem outra forma. Essa natureza pecadora aqui, ela tem que morrer. Tem que morrer. Ela não pode ficar nem o restinho dela. Ela tem que morrer. Irmãos, eu não estou falando de morte física, tá bom? Não é para ninguém se matar. Eu estou falando de morte do eu. Morte do orgulho. Morte do egoísmo. Morte daquela vontade que quer arrebentar o irmão do lado, que quer acabar com o outro lá, aquele que me ofendeu, aquele que não vai com a minha cara. Ah, se eu pudesse, né? É morte desse daí. Esse aí dentro de você tem que morrer. Esse egoísta, esse que só pensa nas coisas da terra. Tô falando mentira, irmãos? Não tô. Esse aí que só pensa nas coisas materiais, que só busca as coisas dessa terra. Esse daí, se você deixar ele viver, ele vai te levar para o inferno. Essa Giovana pecadora, o pastor Jair pecador, o Leandro pecador, o Tiago pecador, Marcelene pecadora, porque todos nós temos um pecador dentro de nós que luta o tempo inteiro, espírito e carne. Mas você tem capacidade de decidir quem vai viver e quem vai morrer. Por isso que a Gil trouxe aquela palavra ontem, que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz existe para isso, para você todo dia levantar da sua cama e falar: meu nome é Marcelene. Marcelene, está aqui sua cruz, vou te pregar agora. Vamos com a cruz. Aí acontece alguma coisa de manhã, a Marcelene quer manifestar. Não, Marcelene, você está morta. Fica aí quietinha. Espírito Santo, o que eu devo fazer agora? Porque eu quero que tu vivas em mim. Porque eu quero que o Senhor guie meus passos. Espírito Santo, que decisão eu devo tomar? Espírito Santo, que resposta eu tenho que dar para essa pessoa? Espírito Santo, que atitude eu devo ter nessa situação? Espírito Santo, como o Senhor quer que eu trate meu marido? Como o Senhor quer que eu trate minha filha? Espírito Santo, me ensina a viver. Espírito Santo, me ensina a viver. E o Espírito vai te guiar.
E quando você começar a dar passos guiados pelo Espírito de Deus, não tem como, irmãos, não tem como. A sociedade não vê diferença na sua vida. Não tem como. Não tem como. Eles vão ver a diferença. Eles vão contemplar e eles vão dizer: verdadeiramente, ela é filha de Deus. Ele é filho de Deus. Por isso que você possa se colocar de pé nesta manhã. Que você possa decidir no seu coração, dizer a Deus: Senhor, eu gostaria que a Thalita, cadê a Thalita? Eu queria que a Thalita cantasse aquela canção da Heloísa, que diz que ela não precisa das suas mãos se não for para tocar nele, que ela não precisa do coração se não for para amar ele. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora e que você ficasse sensível ao Espírito Santo e que você tomasse uma decisão de não viver mais. De não viver mais a sua vida vazia, a sua vida de ilusão, a sua vida de vaidades, a sua vida que não traz paz para o seu coração, não traz sentido para a sua existência. Essa vida que você tem levado aí sem razão, sem sentido. E muitas vezes você olha para dentro de você e diz: o que eu estou fazendo aqui? Glória a Jesus, aleluia. Decida entregar essa vida para Ele e dizer: Senhor, faz algo novo. Faz algo novo na minha vida. Senhor Jesus, eu não quero viver mais para mim, mas eu quero viver para Ti. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, assim como o Senhor entregou a sua vida por mim. Eu entrego a minha vida para Ti nesta hora. Eu não quero viver mais para mim mesmo, mas eu quero viver a vida de Deus em mim. E eu quero ser conhecido como discípulo Teu. Feche os teus olhos nesta hora e comece a orar. Comece a falar com Deus. Fala com Ele aquilo que está no teu coração. Entrega para Ele os seus pecados. Entrega para Ele as suas fraquezas. Entrega para Ele as suas necessidades. Entrega para Ele as suas carências. Entrega para Ele os traumas. E diz para Ele: Senhor, faz algo novo na minha história. Faz algo novo na minha vida. Faz algo novo através de mim. Aleluias. Eis isso aqui, Espírito Santo. Olho para dentro e penso. Faz de nós novas criaturas. Aleluia. Olho para as minhas mãos. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Nós te amamos e queremos mais da tua presença. Aleluia. Toma as minhas mãos. Eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração. Eu não preciso deles se não for pra te servir. Tire eles de mim. Toma, Senhor, as nossas vidas. Toma, Senhor, o nosso entendimento. Toma, Senhor, a nossa alma. Toma, Senhor, todo o nosso seu ser para Ti. Aleluia. Cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Quem ama Ele dessa maneira? Será que você ama Ele dessa maneira? Olhe para mim. Será que você pode corresponder esse amor? Aleluias. Aleluia. Não quero ser igual. Olhe para as minhas mãos.
Deus, a tua presença sobrenatural. Aleluia. Com as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração. Eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tire ele de mim. Com as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração. Eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tire ele de mim. Espírito Santo, desperta em nós uma fome de Deus. Espírito Santo, desperta em nós uma sede de Deus incontrolável. Em nome de Jesus, eu profetizo fome de Deus que vai te tirar da cama de madrugada para orar. Eu profetizo fome de Deus que vai te levantar no meio da noite para buscar a face do Senhor. Eu profetizo fome de Deus. Eu profetizo sede de Deus. Sede de Deus na sua alma. Fome de Deus no seu coração. Que vai fazer você fazer sacrifícios por Ele, para ser cheio dEle, para fazer a sua vida valer pena nessa terra, para fazer a pena a sua vida nesse mundo. Eu profetizo fome de Deus, sede de Deus, do Deus real, do Deus verdadeiro, do Deus vivo, do Deus que está aqui nesta manhã, aleluia. Queima em nós fogo do céu, Senhor Jesus. Fogo de amor por ti, fogo de paixão por ti, de amor pela tua presença. Eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração. Eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Com as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração. Eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Aleluia, Jesus. Deus vê o seu coração. Deus tem visto a sua vida e Deus tem visto o seu caminhar. Você não precisa mostrar nada para pessoas. Você não precisa mostrar nada para pastores, para líderes. Você só tem que colocar o seu coração nas mãos dele. E um dia você vai estar diante dele face a face. E você vai ter o prazer de ouvir: vinde benditos de meu Pai. Vinde para o lugar que estão preparados para eles, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.